E aí galera, tudo bem? Então nessa videoaula a gente vai fazendo continuação no exercício da aula passada. Então na aula passada a gente criou os diagramas de classe, criou o pacote módulo, as classes filme, aluguel e cliente. Nessa aula a gente vai criar a classe app. Então vamos lá. Aqui no projeto, vou vir em projeto, lá no pacote código-fonte, vou clicar com o botão direito, novo, vou selecionar a classe Java e vou dar o nome dela de app, a classe de aplicação. Essa classe ela vai ter um método main e ela que vai ser executada. Beleza. Essa classe app, ela tem aqui, três listas. Tem uma lista de cliente, uma lista de filme e uma lista de aluguel. Essas listas elas vão servir para armazenar, vai ser como se fosse um cadastro essa classe, um CRUD. Então essas listas vão estar armazenando os clientes que a pessoa cadastrar. Vou criar primeiro aqui a lista de cliente. Então, vou vir aqui em projeto, vou criar a lista nossa. Então, estou criando ela como estática porque a gente vai utilizar essa lista dentro do método main. E como o nosso método main ele é estático, a lista também precisa ser estática para poder ser manipulada. Então, static list, vou colocar lista de cliente é igual a new arraylist. Arraylist, criei a lista de cliente. E aí vamos criar as demais. Então, static list, lista de filme, lista de filmes é igual a new arraylist e static list aluguel, lista de aluguel é igual a new arraylist. E aqui vamos importar então as classes aluguel cliente filme e a classe arraylist e a classe list. Beleza, vamos criar o método principal, então psvm tab, que já vai completar para a gente com o método main. E aí vamos dar uma olhada aqui de novo no exercício. Ele pediu para criar aqui uma variável do tipo scanner, que vai ser para fazer a leitura dos dados do cliente. Então, static scanner leitura igual a new scanner. E aí, system.in. Joia. Voltando aqui, a gente tem um método para cadastrar clientes. Então, vamos construir esse método. Um método público, não retorna nada, chama cadastrar cliente. Esse método cadastrar cliente vai solicitar algumas informações para o usuário e vai criar um objeto do tipo cliente, setar os valores deles com as informações que o usuário digitou no teclado e adicionar esse cliente na lista de clientes. Tudo bem. O cliente ele tem as informações ID, nome, CPF. São as informações básicas. O aluguel é do relacionamento. Então aqui eu vou criar uma mensagem. Digite o nome do cliente. Vou criar aqui uma variável nome igual a leitura ponto next line. Então vou ler o nome que a pessoa digitou, vai aparecer a mensagem. Digita o nome do cliente. Lê o nome do cliente e adiciona na variável nome. O outro para pedir o CPF. Então digite o CPF do cliente.
E aí eu vou colocar string CPF é igual a leitura ponto nextLine. A pessoa vai informar o CPF e eu vou armazenar o CPF da pessoa dentro dessa variável CPF. Depois que eu obter esses dados, eu vou pegar e criar um novo cliente. Então, cliente é igual ao novo cliente. Então, cria um objeto cliente novo e vou setar os valores para ele. Então, esse cliente, ponto, seta o nome, coloca o nome para ele, que é exatamente o nome que a pessoa digitou no console, e cliente ponto set CPF. Beleza. Esse cliente a gente não setou o ID para ele. O ID é como se fosse um código, então seria interessante que ele não se repetisse. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar uma variável em cima, static int ID do cliente, e vou inicializar ela com 0, por exemplo. Então, primeiro, criar uma variável que ela é zerada, uma variável global. E aí, antes de criar o cliente, eu venho aqui, ó, ID do cliente, mais. Então, agora esse ID do cliente vale 1. E eu venho e seto o ID do cliente como essa variável. Então, ID do cliente. A primeira vez que eu chamar o método cadastrar, o ID do cliente vai valer 0. Aí 0 mais 1, 1, seto o ID do cliente como 1. A próxima vez que eu cadastrar outro cliente, como a variável é global, ela vai manter o valor dela. Então, era 0, já tinha incrementado 1, então ficou 1. Ele vai chamar de novo, o ID do cliente vai ser 2 agora. Então, sempre eu vou ter um ID do cliente novo. E, para fechar aqui, eu vou pegar e vou adicionar o cliente na lista. Então, lista de cliente, ponto, adiciona este cliente. Beleza? Aqui em cima eu vou fazer um frescurinho, só para ficar mais bonitinho. Vou criar como se fosse um menuzinho. E aí, eu vou escrever aqui no meio, cadastro de cliente. Aí, beleza. Então, cadastro de cliente. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou executar esse método já, cadastrar cliente, dentro do método principal. Então, cadastrar cliente, que eu não vou conseguir chamar porque o meu método ele não é estático. Eu vou pôr um static aqui, e aí eu posso chamar ele dentro do método main. Vamos lá, cadastrar cliente. Então, quando eu executo a classe, o método principal primeiro que é executado, ele vem, chama o método cadastrar cliente, encontrando esse cadastrar cliente, ele sai daqui e executa isso para mim, certo? Então, vou clicar com o botão direito, executar arquivo. Então, ele já vai mostrar para mim, cadastre cliente, e vai pedir, ó, digite o nome do cliente, por exemplo, Ivan. Digite o CPF do cliente, eu digito o CPF e termino o nosso programa. Eu poderia ter colocado aqui no finalzinho mais uma mensagem na tela, cliente cadastrado, com sucesso. Vou dar um outro S-Alt para pular uma linha. Então, vamos lá, executar arquivo, mostra o menuzinho, digita o nome do cliente, digita o CPF, cliente cadastrado com sucesso, pula uma linha. Essa linha talvez seria interessante ter um em cima também, só para não ficar grudado. Muito bem. Bom, vamos olhar lá de novo na nossa classe app. Então, fiz o para cadastrar cliente, agora eu vou fazer um para mostrar todos os clientes. Eu quero ver se está cadastrando mesmo os clientes na nossa lista. Então, embaixo desse daqui, ó, nosso método cadastrar cliente começou aqui, terminou nessa chave amarela. Eu vou criar
o outro método aqui embaixo. Então, public static void mostrar todos os clientes. Vou fazer esse menuzinho também. Mostrar clientes cadastrados. Faltou parênteses que não copiou. Bom, para mim mostrar todos os clientes cadastrados, eu tenho que percorrer a lista. Então, eu tenho que pegar o primeiro elemento que está na lista, imprimir, depois pegar o segundo elemento que está na lista, imprimir e assim por diante. Então, a gente tem duas opções, ou trabalha com for each, ou trabalha com for normal. Eu vou fazer das duas formas. Bom, então, o primeiro que eu vou fazer com for normal. Então, for int i igual a 0 e menor do que a lista de clientes. Ponto size, ele vai fazer até 1 a menos que o tamanho da lista, isso porque a lista começa a contar do zero, e mais. E aí o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável cliente é igual a lista de cliente ponto get i. Então estou pegando o cliente 0. Depois vou pegar o cliente 1, cliente 2, cliente 3, até o último cliente da lista, a cada passo do for, e vou jogar dentro dessa variável cliente. E aí, eu tendo o cliente dentro dessa variável, eu posso imprimir os dados dele. Então, vou colocar aqui, ó, no sout, o código do cliente vai ser cliente.get id do cliente, sout, o nome dele vai ser cliente.getNome e o CPF dele vai ser cliente.getCPF. Eu vou pular uma linha para não ficar grudado. Beleza, então esse código aqui para imprimir todos os clientes da lista. E aí eu vou chamar ele aqui também no nosso método principal. Então, mostrar todos os clientes. Eu vou cadastrar um cliente e vou mostrar aquele único cliente. Toda vez que eu encerro meu programa, a lista termina. Então, aqueles que eu cadastrei antes não vão estar mais. Então, ele começou com o cadastro de cliente, digite os dados do cliente. Então, cliente Ivan, CPF dele 123. Aí ele mostra para o meu cliente cadastrado com sucesso e vai para o mostrar todos os clientes. Então, ele mostrou aqui para mim, ó, clientes cadastrados, código do cliente 1, nome Ivan e o CPF dele. Beleza? Terminou o programa. Joia. Dentro do método main, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma lógica aqui para a pessoa escolher se ela quer cadastrar cliente, se ela quer mostrar os clientes, se ela quer atualizar, excluir, conforme a gente vai criando os outros métodos aqui da classe app. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, embaixo do main, um outro método, que é esse método showMenu, que é só para mostrar um menu do programa para a pessoa. Vou colocar public static void showMenu. E aí eu vou colocar aqui, ó, sout cadastrar cliente, sout 2, vamos supor, excluir cliente, sout 3, atualizar cliente. Então são as opções que o cliente pode estar fazendo no sistema. Ele vai escolher uma dessas opções. 4, mostrar todos os clientes. Sout 5,
cadastrar filme, SAUT 6, excluir filme, SAUT 7, atualizar filme, SAUT 8, mostrar todos os filmes, SAUT 9, locar ou alugar filme, SAUT 10, devolver filme, SAUT 11, mostrar filmes não devolvidos. Então, um exemplo dos menus que o nosso programa vai ter. Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em cima esse show menu. Então, antes de mostrar, fazer qualquer coisa, ele vai mostrar o menu. Então, ó, executei o programa, ele vai e mostra o menu, e a pessoa vai escolher um menu para executar a função. No nosso caso, ele já está executando o cadastro de cliente, porque está um método embaixo do outro. Vou encerrar esse programa aqui, e aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável, int, opção, menu. Então, essa variável vai guardar para mim qual que é o menu que a pessoa quer executar. Se ela quer cadastrar um cliente, se ela quer excluir um cliente, então ela vai digitar, por exemplo, 1, e eu vou guardar dentro dessa variável. E eu vou criar um laço de repetição para o programa só ser encerrado a hora que a pessoa digitar o menu para terminar o programa. Por exemplo, 0, sair do sistema. Na hora que ela digitar 0, sai do programa. Enquanto ela não digitar 0, ela escolher outra opção, o programa vai continuar sendo executado. Então, para o programa continuar sendo executado sem parar, eu tenho que criar um laço de repetição para ele ficar nesse loop enquanto a pessoa não digitar o 0. Então, eu vou fazer, ó, faça alguma coisa que a gente vai fazer ainda, enquanto a opção do menu, então a opção que a pessoa escolher, for diferente de 0. A hora que for igual a 0, ele vai parar de ficar repetindo. O que eu vou mandar ele fazer? Então, primeira coisa, mostrar o menu. Então, enquanto a opção não for diferente de 0, mostra o menu. Depois que ele mostrar o menu, eu vou ler a opção. Então, opção é igual a leitura, ponto, next line. Então, vou... next int, desculpa. Eu quero ler o número inteiro. Então, vou ler qual que é o menu que a pessoa selecionou. Então, vamos supor, mostrei o menu. A pessoa fala, eu quero cadastrar um cliente. Ele vai digitar a opção 1. Aí, aqui dentro, vou ler o valor 1 e adicionar dentro do menu. O que eu tenho que fazer? Se a pessoa digitou 1, então, chama o cadastro de cliente. Ou se não, caso a pessoa digitou 1, chama o cadastro de cliente. Caso a pessoa digitou, por exemplo, 4, chama mostrar todos os clientes, chama outro método. Então tem que fazer um teste aqui, uma condição. Eu vou usar o switch para fazer esse tipo de condição. Então switch, opção menu, e aí eu vou colocando os casos. Então caso 1, então caso a pessoa digitou 1, chama quem? Chama cadastrar cliente. E aí eu ponho um break aqui. Bom, caso a pessoa digitou 0, então vai terminar meu programa. Vou pôr até para cima esse 0 aqui. Ó. Caso for 0, só imprimir uma mensagem para ela, fim do programa. E aí eu dou um break também. E eu vou colocar já aqui o default também, se ela digitar uma opção inválida. Se ela digitar uma opção que não está nos cases aqui, ele coloca que é inválido. Então, SOUT
menu inválido. E aí eu vou dar um break também. Bom, nesse caso, se a pessoa digitar 4, mesmo 4 sendo válido aqui, vai dar inválido porque só tem opção 0 e 1 no nosso switch. A gente vai ter que adicionar os outros casos. E aí, por enquanto, eu vou apagar o que está aqui embaixo. Então, vamos testar. Botão direito, executar arquivo. Mostrou o nosso menu, nada mais. Se eu clicar na opção digitar 1, que é a opção de cadastrar cliente, dar um Enter, ele vai mostrar para mim aqui o menu, chamar o método, executar o método para cadastrar o cliente. E aqui aconteceu já um probleminha, tá vendo? Ele não pediu para digitar o nome, ele pulou o nome da pessoa, foi direto para o CPF. Isso ocorre sempre que a gente lê um número inteiro e depois tenta ler um número, uma string, ler um texto. Então aqui, ó, ele leu um número e aí vai ficar na memória dele, aí, vai ficar no buffer uma espécie de lixo. E aí a hora que eu chamo o next line, ele lê esse lixo, ele lê o resto do buffer. Então, e ele não lê, aliás, ele pula já o valor que você ia digitar, então ele nem pede para você digitar nada. Então, para isso não acontecer, eu vou colocar aqui, ó, leitura ponto next line para destruir esse buffer aí. É como se fosse um flush do C. Vamos lá, vou executar novamente, vou executar arquivo. Então, opção 1, cadastrar cliente, agora vai pedir o nome do cliente, por exemplo, Ivan 123. Vai falar que o cliente foi cadastrado com sucesso. Se eu quiser cadastrar um outro, eu digito 1 de novo aqui embaixo, dou um Enter, ele vai pedir o nome do próximo cliente. Foi. E aí, se eu digitar, por exemplo, 6, que é o menu que existe aqui, mas não está no caso, ele vai dar um menu inválido. E se eu digitar 0, ele vai terminar o programa. Fim do programa. Beleza. A gente tinha feito aqui, ó, o mostrar todos os clientes. Então, já vou colocar aqui também. Então, case 4, que é a opção de mostrar todos os clientes. Então, mostra todos os clientes. Ponto e vírgula, break. Então, agora o menu 4 também já é acessível. Vamos lá testar. Executar arquivo. Vou cadastrar um cliente. Então, cliente Paulino, CPF. Cadastrou um cliente. Vou cadastrar um outro cliente aqui. Cadastrei 2 clientes, agora vou mostrar todos os clientes. Então, vou acessar o menu 4, dar um Enter. E aí ele vai mostrar para mim os clientes que estão cadastrados. Então, tem o cliente 1 e tem o cliente 2. Beleza. Então, vou fechar o programa, 0, sair. Bom, vou parar essa videoaula por aqui e depois a gente volta para implementar os outros métodos da classe app.